Nós vamos ler os primeiros 5 versos da oração que Jesus fez no capítulo 17 de João, do Evangelho de João. João 17, de 1 a 5. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Só até aqui. Bem, nós vamos falar sobre a oração intercessória de Jesus, que é registrada no capítulo todo. João 17 é o registro mais longo de uma das orações de Jesus. Com certeza, ele fez outras orações que não estão registradas aqui, isso tendo como base o fato de que, mais de uma vez, ele passou uma noite inteira orando. E também pelo fato das Escrituras nos informarem que ele ia, como de costume sempre, para o Monte das Oliveiras para orar. Esta oração, então, tem 2 partes principais. A primeira parte registra a oração de Jesus que ele fez por si mesmo. E a segunda parte registra a oração de Jesus pelos seus discípulos, mas não vamos ver isso hoje. Hoje nos deteremos então na primeira parte, foi o texto que eu li, e nessa oração por si mesmo queremos fazer 7 destaques. O primeiro deles é que Jesus dirigiu seus olhos para o céu. Depois de dizer estas coisas, é o que foi registrado anteriormente, no capítulo anterior, e antes, que Jesus vinha dizendo, né? São as últimas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos. O texto diz: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu. Essa atitude é muito importante por muitas razões. Entre elas, porque o propósito de Jesus ao orar dessa forma e ao levantar os seus olhos para os céus, é o de que nós tivéssemos consciência de que ele está falando com um Deus que está sobre tudo e sobre todas as coisas. Um Deus que habita nos céus e, é claro, habita também com cada um de nós, mas ele tinha em mente que os que o viram orar, e ele não orou para exibicionismo, mas em tudo que Jesus fez, tinha um caráter de ensinar alguma coisa para mim e para você. O que ele fez, a maneira como ele agiu e como ele procedeu. Então, temos que ter a consciência de que Jesus não está falando com ele mesmo. Jesus está falando com alguém. E o segundo destaque é que Jesus, ao orar, se dirigiu ao Pai. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Nós aprendemos aqui, não é o único lugar nas Escrituras em que aprendemos com Jesus que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Isso não significa que não podemos orar a Jesus também,
Mas ele ensina que nós o façamos e que o façamos em nome dele, seu Filho. Mas, então, toda oração deve ser dirigida ao Pai. Aquela oração que todos nós conhecemos e que foi registrada nos evangelhos de Lucas e especialmente em Mateus, onde a oração é mais completa, mas não vamos entrar nos detalhes dela. Mas ele começa dizendo, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. E aqui aprendemos também que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Seria ridículo ele falar com ele mesmo. Então, ele está se dirigindo a alguém que não é ele mesmo, não está fazendo qualquer outra coisa senão falar mesmo com o Pai. Ele, como homem também, nós aprendemos aqui, ele precisava orar. E não só aqui, mas em muitos outros lugares onde nós temos registro de Jesus orando, quer o registro de alguma oração que ele fez, ou quer dizendo simplesmente que ele saiu para algum lugar onde ele pôde ficar sozinho e orar. E a terceira coisa que podemos destacar aqui dentro desse segundo destaque, é que que Deus se move na terra através da oração. O fato de Jesus buscar o Pai e o fato de Jesus fazer e realizar o seu ministério, a obra que o Senhor deu a ele para realizar, valendo-se sempre de oração constante, isso nos ensina, entre outras coisas, que Deus age por meio da oração. Porque senão era automático, ele não precisava orar, ele não precisaria orar, se fosse automático, mas ele veio para mostrar que eu e você precisamos. Se ele, na condição de Filho de Deus, mesmo sem ter pecado, mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, e por isso ele orava, por isso ele precisava de direção, orientação, como eu e você também precisamos. Nós oramos porque precisamos de Deus, precisamos dele 24 horas, e não podemos agir aqui na terra sem ele. Devo repetir mais uma vez aquilo que a Bíblia diz no Salmo 115, se não me engano, verso 15. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Só que a maior parte dos filhos dos homens estão nas trevas, e esse mundo como sistema está nas mãos do inimigo, que age através daqueles que estão ainda sob o seu domínio. O terceiro destaque é que que o Pai pediu que o Pai o glorificasse para que ele também pudesse glorificar o Pai. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Que hora que tinha chegado? É interessante observar que nos capítulos 12, 13, 14, 15, 16 e até aqui no 17, Jesus fala de acontecimentos que estavam prestes a se dar, como se já tivessem sido dados, se já tivesse acontecido. Ele fala do que está para acontecer como uma realidade, não é? Então, que hora era esta? Era a hora do Filho ser glorificado, a hora do Filho também glorificar o Pai. Como isso se daria?
com a sua própria morte. João 12, 23 e 24. Ouça só, se você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto você procura, você pode se perder. Mas se você tiver essa capacidade, então vá. João 12, 23 e 24. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte de Jesus era necessária, não apenas, se a gente pode chamar isso de apenas, né? Para nos salvar, nos perdoar, nos redimir, mas para que a vida dele pudesse se reproduzir em muitos que viessem a crer nele. Ou seja, para que Jesus se multiplicasse através dos que hoje fazem parte do corpo dele, que é a sua igreja. Por isso que ele disse, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Ele está se referindo a si mesmo, mas se morrer dá muito fruto. Então, através da sua morte, a vida dele, e vale a pena dizer, o grão de trigo, ele intacto, ele não tem nenhum valor. Não é que não tenha nenhum valor, não posso dizer isso de Jesus, né? Não adianta você guardar para você a sua vida, vamos assim dizer. Agora a coisa vai ficar melhor. Se você por isso que Jesus diz também que quando nós preservamos a nossa vida, nós estamos perdendo. Mas se nós nos dispusermos a perder a nossa vida, nós ganharemos a vida. É que para ter a dele, eu tenho que abrir mão da minha. E quando eu abro mão da minha, eu tenho a dele. E para isso é necessário quebrantamento. Isso não acontece num passe de mágica. É preciso que eu entenda que eu não posso nada sem ele. E quando eu falo nada, é nada mesmo. Nem ali na esquina sem ele. É preciso que entendamos que dependemos dele totalmente. Eu espero não ter me perdido aqui, porque... Bom, vamos lá. Então, ele diz que era necessário que ele morresse, para que a vida dele pudesse se reproduzir na vida daqueles que viriam a crer nele, não é? Isso ele faz dizer também na oração que ele faz em favor dos seus discípulos, lá pelos versos 20 a 23, ele fala sobre isso. Mas João 12, 27, 28, diz assim: agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João 13, 31 e 32. Quando Judas saiu para fazer o que ele veio a fazer, trair Jesus, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Estão vendo como ele diz, como se já tivesse acontecido? Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Aqui ele é bem claro. Mas a glorificação de Jesus, e logo também a do Pai, se daria com a sua ressurreição. Atos 3, versículo 15, Pedro está discursando no dia de Pentecostes. E a primeira mensagem do apóstolo Pedro, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos
testemunhas. Então, Deus seria glorificado através da ressurreição. Também com a sua ascensão aos céus, Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ter realizado a obra que Deus deu a ele para fazer, ele foi elevado aos céus e ocupou o lugar dele, junto do Pai. Mas não podemos nos esquecer que o caminho para a glorificação, como nós vimos no último verso, o caminho para a glorificação passa pela cruz. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, não podemos nos esquecer que um dia nós seremos glorificados junto com Cristo. E até lá, o trabalho de Deus em nós é nos levar a crucificarmos o nosso eu e a morrermos para nós, para que Ele possa, então, manifestar a sua vida em nós. Mas Jesus sabia disso quando disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Vamos para o quarto destaque. Jesus afirmou ter recebido do Pai autoridade para conceder vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Jesus afirmou ter recebido do Pai autoridade para conceder vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Ele disse: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, original diz toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Vida eterna aqui se refere ao tempo presente. João 5:21. Esses textos que não, aqui só tem o básico, os textos que eu estou lendo não estão ali, para você prestar atenção no que está sendo dito em relação a quê? João 5:21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A palavra vivifica fala de dar vida àqueles a quem quer. Não é para todos, é para quem o Filho quer, e é também para quem o Pai quer. Você vai dizer, então Deus escolhe uns e rejeita outros. Nós vamos ver isso daqui a pouco. João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não vai ter, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou, já passou, não vai passar, já passou da morte para a vida. Então estamos falando, Jesus está falando da vida eterna e ela deve ser entendida como algo que temos hoje, os que cremos em Jesus. Mas também, com certeza, da vida eterna depois deste mundo. João 11, onde é tratada a questão da ressurreição de Lázaro, e Jesus está conversando com uma de suas irmãs,
Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer em mim, eu vou ler outra vez. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? É a pergunta que Jesus fez. E ela disse: sim, eu creio que tu és o Cristo. Então Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele está falando da ressurreição do corpo. E todo aquele que vive, ou seja, os que estamos vivos e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas perguntamos ainda, para quem é a vida eterna? João 17:2 diz: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a ênfase de que Jesus dá a vida eterna aos que o Pai deu a ele, para serem deles. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem a minha voz. Nem todos ouvem a voz de Jesus e se deixam persuadir por ela. A Bíblia é muito clara em dizer que nós podemos resistir ao Espírito Santo. E chama a nossa atenção para que nós não resistamos ao Espírito de Deus. Então o homem pode resistir. Mas é verdade que o Pai é quem traz as pessoas a Jesus. Isso pode ser visto também nos seguintes versos, João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele, o Pai, ele está se referindo a ele, me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 6:44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Vocês lembram porque Jesus falava por parábolas? Para que as pessoas não entendessem. Por quê? Só vai entender quem quer. Quem ouve de bom grado, quem ouve com os ouvidos abertos, quem está afim. E significa que nem todos que estão na igreja física estão realmente na igreja espiritual, que é o corpo de Cristo. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Esse crê em mim, esse me acolhe o que eu digo. João 6:65. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai.
E essa é outra razão para a gente rogar ao Pai que traga aqueles que eu e você queremos que Ele traga, porque se Ele não fizer, eu não posso fazer, você não pode fazer. Por isso, antes de falar de Jesus para alguém, eu preciso falar com Deus, para que Ele faça o que eu não posso fazer. Então, isso não exclui a responsabilidade pessoal, como comecei a dizer. O ser humano pode crer e ter a vida eterna, e pode não crer e não ter a vida eterna. O ser humano tem livre arbítrio desde o início. Por isso a responsabilidade é pessoal. Por isso que João, capítulo 3, versos 16 a 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você vai dizer, afinal de contas, é o Pai que traz ou quem é que faz as coisas acontecerem? Biblicamente são os dois. Agora, ninguém pode aprender do Pai se não quer ouvir. Ninguém pode aprender do Pai se não tiver realmente desejo. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele disse aos judeus, que inicialmente haviam crido nele. Depois Jesus diz, vocês são filhos do diabo. E diz, vocês não podem crer, porque vocês não podem. Aliás, vamos lá, João 8. Ele diz assim, João 8, 42. Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, ele está dizendo para os judeus que inicialmente diziam crer nele. Certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer-lhes os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Ele disse anteriormente nesse mesmo capítulo, e conhecereis a verdade os libertará. Só pode ser liberto, só pode realmente sair da escravidão, do pecado, quem crê e ouve a palavra dele. É por isso que em João 6,47 ele diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, tem. Tem hoje e eternamente. Quinto destaque. Jesus mostrou como alguém pode ter a vida eterna. Ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
A epístola de João, na epístola de João, o apóstolo João diz que é impossível você ter o pai sem ter o filho e ter o filho sem ter o pai. Eles estão interligados e crer em um implica em crer em o outro. Você tem que crer em Deus como Pai e no Filho como o enviado do Pai. Você vai ouvir muito, todo mundo crê em Deus, gente. Esse mundo todo está repleto de pessoas que creem em Deus. E tem muita gente que acredita, eu vou usar esse termo, em Jesus, mas vive a sua vida como se ele não existisse. Então essas pessoas não conhecem a Jesus, embora digam crer nele. Quinto destaque, Jesus mostrou então como alguém pode ter a vida eterna. Eu já falei, né? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. 1 Coríntios 8, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, isso tudo está entre aspas, viu? Ele não está afirmando que existem essas pessoas, mas que as pessoas dizem assim. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, a mesma ênfase que Jesus deu, e no texto que eu acabei de ler, quando ele diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. E por isso é preciso crer em Jesus como o Filho de Deus, enviado pelo Pai na forma humana, não é? João 17, 3, por isso que ele disse, e a vida eterna é esta que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O sexto destaque. Jesus afirmou ter glorificado o Pai ao realizar a obra que havia recebido para fazer. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. Quando ele disse isso, a obra ainda não estava completa, mas ela haveria de completar-se daqui a poucas horas depois, com a sua morte. Então, como Jesus glorificou o Pai na terra? Realizando a missão, a obra que o Pai havia entregue a ele para realizar. Isso exigiu dele renúncia, dependência e submissão integral ao Pai. Sua obra teve início quando Jesus se fez homem. E Filipenses 2 é um texto que eu repito muito aqui, mas é um dos mais importantes para mim no contexto das epístolas. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ou seja, ele não pensou, pelo fato dele ser igual a Deus, que isso ele não podia ceder. Ou seja, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
literalmente escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus veio com uma missão, e essa missão culminaria com a sua morte, claro, com a sua ressurreição também, mas ele teve que descer até nós, teve que se humilhar, teve que se reduzir, teve que abrir mão da sua condição de Deus. Mesmo sendo Deus, não viveu aqui como Deus, mas como homem. A sua obra foi completada poucas horas depois dele dizer estas palavras, como eu já disse, com a sua morte na cruz. João 19:30 diz que depois, quando chegaram vinagre na boca dele, Jesus disse, na sua boca, Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus terminou o que ele veio fazer. E essa palavra está consumado significa que a sua obra foi completa. Não há nada a ser acrescentado a ela. Eu não posso colocar mais nada, porque ele já fez tudo. O que eu preciso é receber gratuitamente o que ele fez. E não viver tentando ser, mas deixando que ele seja o que ele quer ser na minha e na sua vida. Não tente, não vai dar certo. Não se esforce, porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Conforme disse o profeta, eu já não me lembro qual foi o profeta, quem sabe? Não foi Zacarias não, mas tudo bem. Foi um dos profetas menores. Por isso Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste. Por isso também, uma vez cumprida a sua missão, não havia nenhum sentido para ele continuar aqui na terra. Ele veio para uma missão. Ele não é outra coisa senão Deus com Deus. E ao reduzir-se, ele se reduziu para que nós pudéssemos ser dele, pertencer a ele. É o único rei que deu a sua vida pelos seus súditos, se podemos assim chamar, porque ele não nos chama de súditos, ele nos chama de amigos. E a Bíblia diz que para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a obra dele é uma obra, ele a consumou, ele fez tudo que tinha que fazer, o que eu tenho é que crer nessa obra, receber essa obra e fazer o que ele manda que eu faça. Então, crer em Jesus não é só cumprir ritos religiosos, é vida com Deus através de Jesus. Não existe vida cristã se não existir relacionamento com Deus e com seu Filho, através do seu Espírito. Pode ser o que for, é só, eu diria, baboseira. Qualquer outra coisa que façamos sem nos relacionarmos com Deus. Não faz sentido religião sem relacionamento com Deus, sem o conhecimento de Deus. Foi por isso que Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Sétimo destaque.
Jesus pediu a sua glorificação como Deus com Deus. Isso aqui é de uma profundidade sem limite. E agora, Pai, glorifica-me, João 17:5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Tem uma outra versão que diz: e agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vejam a grandeza dessa declaração. Você vai dizer, por que ele precisava pedir isso? Porque Deus faz tudo através da oração. Então, a minha súplica a vocês é acordem para a vida de oração, até para voltar à condição que ele tinha antes. Ele ora, e se ele ora por isso, por que eu não vou orar por tudo? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, ele está pedindo que o Pai restitua a ele a condição que ele tinha antes de vir ao mundo como homem. Isso implicaria primeiro na sua morte, depois na sua ressurreição e depois na sua ascensão aos céus. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu e ele assumiu o seu lugar juntinho lá do Pai outra vez. Então ele está pedindo ao Pai que o glorificasse com a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Por isso dissemos que Jesus, para realizar a obra que o Pai lhe confiou, ele abriu mão da condição de Deus para viver como homem. Terminada a missão, era hora de voltar à sua condição de Deus com Deus. Por isso Jesus orou dizendo: e agora glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Como era essa glória? João 1:1 explica isso. No princípio era o verbo. A palavra verbo o grego é logos, que significa palavra, e palavra também na língua portuguesa pode ser e é verbo. Fulano é uma pessoa verbosa, fala demais, né? Ou pode ser também que fala bem, não sei, depende de como isso é empregado. Mas no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que João usou a palavra verbo? Porque Jesus sempre se revelou no Velho Testamento através da sua palavra. Ele estava presente no Velho Testamento. E é possível vê-lo em várias partes, não o tempo todo, e nem de forma ostensiva, mas é fácil identificar. Nos primeiros capítulos de Gênesis, depois Bom, não vou me deter nisso aqui não. Também na Torre de Babel, depois com o chamado de Isaías e tantas outras ocasiões quando isso fica evidente. Então o texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ah, bom, mas eu não disse o que eu queria dizer.
Por que a palavra verbo? Porque Jesus sempre se manifestou por meio da palavra. E como o texto diz também, no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que as coisas foram feitas? Deus disse. E quem é que disse? Aqui diz que foi Jesus quem criou todas as coisas. E como ele criou? Pela palavra do seu poder, e ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder. É isso que diz a palavra. Então, o texto usa a palavra verbo, porque Jesus nunca foi visto, assim como Deus nunca foi visto, assim como o Espírito de Deus também nunca foi visto, de maneira visível. E Deus diz no Velho Testamento que ninguém poderia vê-lo e continuar vivo. Então, todas as vezes que Deus se revelou a alguém, ele fez o que teologicamente é chamado de teofania. É uma manifestação física daquilo que Deus quis se revelar na forma de um anjo, na forma de uma pessoa, e assim, em várias ocasiões, na forma do quarto homem que é visto na fornalha ardente. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, é alguém que estava com Deus, e o texto diz, e o Verbo era Deus. Ele não somente estava com Deus, mas era Deus. Ou seja, Deus com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o verso 3 eu já li, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Não diz que Jesus tinha vida, mas a vida estava nele. Ele é a vida estava nele. Não, ele é a origem da vida, ele é a origem de todas as coisas. Lá em Colossenses, eu tenho alguns minutos ainda, Colossenses, capítulo 1, lá no verso 12, diz assim, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E depois descreve quem Jesus é. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, porque logo depois diz, pois nele, isto é, através dele, por meio dele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja isso, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Glória a ele, aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Gente, o que a Bíblia diz de Jesus é algo assim tremendo. E por isso que eu disse que é de um significado muito profundo.
Os primeiros versos do capítulo 17, que registram a sua oração, no caso por si mesmo, e também pelo fato de mostrar quem ele sempre foi, antes de vir ao mundo. Então, é algo realmente de uma grandiosidade indescritível. A oração de Jesus, então, foi ouvida com a sua morte, com a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, com a sua consequente glorificação em cada etapa. Ao ascender aos céus, por isso que Filipenses 2,9 diz, por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Conclusão, ou para concluir, é significativo como o apóstolo João conclui a sua primeira epístola que leva o seu nome, 1 de João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu espero que seus olhos você tenha podido ver com os olhos do Espírito o que procuramos mostrar e entender com o Espírito de Deus, aquilo que aparentemente é tão simples, mas se reveste de uma grandeza enorme. Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos continuar a examinar esse capítulo.